Com respeito aos dízimos, a referência de 10% se trataria de uma tradição ou um mandamento bíblico específico para esse número? A primeira vez que aparece a palavra dízimo é na história de Abraão, quando Abraão paga o dízimo a Melquisedeque, depois daquela batalha. Então, o texto não explica por que Abraão deu o dízimo, por que 10%. Então, a gente fica sem saber se aquilo era alguma coisa que já era uma prática de Abraão, e de onde ele tirou essa prática a gente não sabe, ou se aquilo foi uma determinação divina para ele. O fato é que Jacó, neto dele, mais adiante, ele segue a mesma tradição e diz lá em Betel, que antes era chamada de Luz, né? Lá em Betel, onde ele passou a noite dormindo, teve aquela visão da presença de Deus, ele diz... Vou falar mais um pouco sobre isso, eu vou falar de essa-feira, entendeu? Vai. Não, eu vou deixar você estudar mesmo, para você fazer. Então, Jacó, quando acorda do sonho, ele diz, aqui é realmente a casa de Deus, e ele diz, promete a Deus, se o Senhor me abençoar... Ele estava a caminho de Padã Arã, né, na Mesopotâmia, para a casa do tio dele, Labão. Então, ele disse, se o Senhor me abençoar na minha jornada e eu voltar em paz para a minha terra, aqui eu vou erigir uma coluna ao Senhor, e de tudo que o Senhor me der, eu vou lhe dar o dízimo. Então, a segunda vez que aparece, e a gente só pode... Não foi Jacó que inventou, ele está se mirando no avô, Abraão, que já tinha dado 10%. Mais tarde, essa prática ela é sistematizada no sistema levítico, na lei de Moisés, na legislação mosaica, que estabelece o dízimo agora como lei, e de vários tipos. A gente pensa que é um tipo só, mas são pelo menos 3 tipos diferentes de dízimo, né, que o israelita tinha que dar. E estou dando a ideia para o pastor Pedro, né? São 3 dízimos, né, que pessoal... Mas não vai fazer como o Valdomiro Santiago, que falou do trízimo, né? 10% para o Pai, 10% para o Filho e 10% para o Espírito Santo. Então, é o trízimo. Então, não vamos fazer como... E aí, quando chega no Novo Testamento, uma vez que os primeiros cristãos eram, na totalidade, judeus, e estavam acostumados a esse sistema de contribuição, e uma vez que a Bíblia não suspende isso, então é natural pensar que a prática de 10% como expressão de gratidão, de louvor e de obediência a Deus tenha continuado na igreja nos seus primórdios, pela prática do... Primeiro, porque, como eu disse, né, a igreja no início era judaica, estava lá em Jerusalém, todos os primeiros 3.000 convertidos lá eram judeus. E continua como sendo um referencial dentro da igreja, 10%. Então, você perguntou de onde vem os 10%, né, que é tirado da prática do Antigo Testamento desde o tempo de Abraão. Então, não é uma revelação, mas é isso aí. Uma reflexão pessoal, reverendo. A gente, como pastor, ao longo das décadas, a gente vai imaginando, vai percebendo o dia a dia da igreja. E a gente percebe que nessa relação dízimos e ofertas, 99% dos casos, balancetes financeiros apresentam que a igreja mais dizima do que dá oferta. Quando aparentemente pelo Novo Testamento, se considerássemos só o Novo Testamento, deveria ser o oposto, talvez, mais ofertas do que dízimo. Por que o senhor, não sei se o senhor vê da mesma maneira, mas se o senhor vê da mesma maneira, por que nós conseguimos fazer essa leitura, pelo menos pelos números, de que a igreja tem uma dificuldade de ofertar, aparentemente, com uma liberalidade igual à do dízimo ou superior à do dízimo? Eu acho que tudo tem a ver com a definição de oferta e onde a gente vai encontrar as regras para a oferta no Novo Testamento. E o local é 2 Coríntios 8 e 9. Qual era a circunstância? Fome em Jerusalém, o apóstolo Paulo levantando uma coleta entre as igrejas gentílicas que ele havia plantado, para levar a Jerusalém e atender a necessidade daqueles irmãos. Então, havia uma necessidade. As ofertas não eram do tipo assim, irmão, quem quiser ofertar, oferta. Porque havia um motivo. Se vamos ofertar, mas vamos ofertar para quê?
Então, a igreja apresenta um projeto, né? Vamos plantar igrejas no Nepal. Então, coloca isso diante da igreja e explica a visão missionária de fazer isso. Então, a igreja tem um objetivo. Além do dízimo regular, os irmãos vão meter a mão no bolso para esse propósito especial para o qual nós precisamos mais do que o dízimo. Ou então dizendo assim, irmão, nós precisamos precisamos começar um abrigo de idosos, né? Tem muita gente que não tem condição, está ficando velho, então fazer um abrigo de idosos. Então faz o projeto e aí vamos na base da oferta para fazer isso. Então, se a igreja não é motivada, se não é dito para que é que a oferta vai ser levantada, pouca gente vai dar além do dízimo. Então, a oferta é para quando houver uma necessidade a mais do que as necessidades normais e naturais da igreja, que seriam supridas pelo dízimo dos irmãos. Seria suficiente para isso. Mas a oferta ela tem que estar linkada, eu acho, pelo menos é o que a gente vê no Novo Testamento, né? Aqueles 2 capítulos que são os mais importantes do Novo Testamento a respeito de oferta, eles foram escritos porque o apóstolo Paulo queria orientar os coríntios sobre como eles deveriam proceder com o levantamento da oferta. Que os coríntios tinham prometido fazia 1 ano que eles dariam uma oferta e não tinham dado nada até agora. E Paulo, então, quando escreve para eles, orienta, dizendo, vocês têm que dar, vocês têm que ser generosos, Deus ama o que dá com alegria, cada um contribua, segundo Deus colocou no coração, contribua de acordo com o que Deus tem dado a você, que é a proporção, é o princípio da proporcionalidade, mas tudo isso em cima da necessidade dos pobres de Jerusalém. Então, para socorrer os pobres, vamos levantar uma oferta. Aí, tudo bem. Mas, normalmente, quando não há um estímulo, Sim.